Primeiro, queria agradecer aos palestrantes, maravilhosos no tempo certo. Não precisei falar nada que estava terminando. Então, parabéns a todos e pela qualidade das apresentações também, que eu acho que é muito importante. Paulo, você colocou, está aberto a pergunta, se alguém, a plateia tem prioridade total, né? Nós temos algum tempo para responder perguntas e dúvidas. Você destacou a importância de monitorar os pacientes e catéter, né? Isso é disponível no Brasil ou são muito poucos os centros que podem fazer isso? Infelizmente, não é qualquer centro que tenha disponibilidade, não só do catéter, quanto do monitor, né, para tomada de decisão, quanto intervir, né, em indicação de dispositivo de assistência ou até guiar a terapêutica medicamentosa, né. Infelizmente, ainda não é algo tão disponível, né. A gente tem, nos Estados Unidos, as chamadas equipes de choque, né, e nos grandes centros, que é composta basicamente por um especialista em insuficiência cardíaca, um intensivista, um cirurgião cardíaco e um médico intervencionista, né. Pra vocês terem ideia, né, os protocolos desses centros, o paciente que é identificado com IC avançado, ele vai direto para o laboratório de hemodinâmica, faz coronariografia, se tem algo, é um quadro agudo, um infarto agudo, desobstrui a artéria, e no mesmo momento já faz o cateterismo direito para guiar ali a terapêutica e indicar dispositivos de curta duração, como ponte ou coisas do tipo. E nesse cenário, eu sei que não é a nossa realidade, né? No choque cardiogênico, a gente tem uma mortalidade muito alta, isso desde os anos 70, uma mortalidade em torno de 50%. Nesse cenário, nesses centros, com essas equipes de choque, a gente está vendo uma queda na mortalidade expressiva desses pacientes com essa terapêutica guiada. Acho que ainda estamos longe aqui no Brasil de ter isso disponível em todos os lugares, mas é uma luz para a gente guiar e perceber que o cateterismo direito, os dados do Swan-Ganz, pode sim ter uma representatividade melhor. Os estudos que avaliaram isso previamente, né, foram com pacientes muito graves, todos esses estudos, tanto de catéter de artéria pulmonar, de dispositivo de curta, balão intraórtico, ECMO, não conseguem mostrar uma redução de mortalidade, muito provavelmente por esse viés de ser paciente muito grave, né? Muito bom. Pois não. Opa, pois não. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Parabenizar a todos os palestrantes. Eu queria tirar uma dúvida com a doutora Filomena Galas. Desculpa, nome? Meu nome é Ana Paula. Da onde? Eu sou nutricionista do Perfeito. INTS. Trabalhei com a doutora Filomena Galas, lá no INCOR. Queria tirar uma dúvida com a doutora. Dos pacientes que têm esses dispositivos, qual é a anticoagulação preferida? E se essa anticoagulação é a varfarina, qual é a faixa do INR? Até porque na parte da nutrição a gente orienta bastante os pacientes em uso de varfarina com relação aos alimentos ricos em vitamina K. Mas é mais para um conhecimento mesmo, né? Se é a varfarina e qual seria a faixa de INR esperado. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou dar minha opinião, mas eu queria que a mesa falasse. Olha, Ana Paula, anticoagular esses doentes inicialmente nas primeiras horas, a partir da 6ª hora, nós utilizamos com heparina convencional, mantendo um TTPA de 60 a 90 segundos, olho nas plaquetas, pelo menos acima de 50 mil. A partir daí, vamos fazer na transição, geralmente é com varfarina, mantendo o INR entre 2 e 3. E aí, o que é importante é a conversa e o estreitamento com a nutrição para não mudar o tipo da dieta, para que todo dia não venha dieta diferente, inclusive para quando ele for para casa. Então, acho que manter a mesma dieta é fundamental. É claro que nós temos acompanhamento da hematologia junto com a gente e de todo o time de assistência circulatória. Minha opinião é essa. Eu queria ouvir do Mônica, Luiz e Paulo até em relação aos novos anticoagulantes, se já tem alguma experiência. Eu não tenho nenhuma experiência com eles, queria pedir a opinião da mesa. Obrigada. Acho que não, acho que é varfarina mesmo, é o que tem de evidência. Só que o que mudou nos últimos anos é o dispositivo, o HeartMate 3, que é um dispositivo mais recente, por levitação.
O INR, que é 2 a 3, hoje em dia a gente consegue deixar um INR de 1,8. Então, o INR é um pouquinho mais baixo. Já tem até trabalho em andamento sem anticoagulação, porque ele é um dispositivo com uma tecnologia que ele diminui muito a taxa de trombose. Então, acho que o que a gente via no começo, né, com o nosso programa do PROAD, aquelas complicações hemorrágicas ou trombóticas, hoje a gente não vê mais com o dispositivo. Isso é um problema que já meio que se resolveu com o HeartMate 3, assim, está se resolvendo. Mas anticoagula ainda com a varfarina. E a gente dá aspirina também para todos os pacientes. Então, a gente tem essa questão realmente da alimentação que interfere, mas com o HeartMate 3, essa preocupação não é tão absurda como era há uns anos atrás. Muito obrigado. Geraldo Terrana, Volta Redonda. Eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Mônica a respeito de transplante em pacientes com miocardiopatia pós-parto. Obrigada. Então, acontece o seguinte, essas causas reversíveis de insuficiência cardíaca, né, miocardite ou periparto, o que a gente faz? Varia muito conforme como o paciente chega para nós. Se o paciente é ambulatorial e está naquela fase curta, ainda que talvez tenha a chance de reverter, a gente tenta tratamento otimizado clínico e observa o que acontece. Mas muitas vezes o que acontece é o paciente vir em choque cardiogênico e já com balão, já numa insuficiência cardíaca muito, um choque cardiogênico mesmo, que a gente não tem muito para onde ir. Sabendo que é um quadro agudo, sabendo que ele tem o potencial para reverter, o que a gente tem disponível hoje, que você poderia colocar um dispositivo para ponte para candidatura, então vamos supor, a gente coloca um dispositivo, vê o que acontece com esse coração e ele poderia no futuro ser, não, ele vai para o transplante ou ela recuperou, a gente tiraria o dispositivo, que isso existe no mundo. Mas a gente não tem isso aqui, então muitas vezes quando essas pacientes vêm graves, a gente acaba indo para o transplante, porque o paciente chega com balão intraórtico, não tem como a gente ficar esperando o desfecho, entendeu? Não sei se o Luiz trabalha lá. Mesma coisa com a miocardite, quando tem uma miocardite aguda. A gente até biopsia, fizemos tratamento com imunossupressão, mas se ele não reverte, continua com suporte avançado, com internado com balão ou com inotrópico, dificilmente a gente vai conseguir esperar muito tempo para definir a vida dele. Vocês falam muito em insuficiência cardíaca refratária. Uma parte substancial deles não é tratamento incompleto? Acho que uma ótima pergunta, professor. Nós fazemos ambulatório de se avançar, né, pacientes que vêm encaminhados de vários serviços, inclusive fora do estado, considerando uma terapia avançada. E, de fato, a primeira coisa que a gente faz é rever se realmente não tem nada a mais a oferecer, né? Desde o tratamento medicamentoso, né? Drogas novas que, às vezes, né, não foram utilizadas, intervenções, né? Até na minha abordagem, né? Acho que alguns pacientes podem ter benefício de alguma intervenção cirúrgica. Então, realmente, a terapia avançada ela deve ser reservada para pacientes que você já esgotou todas as possibilidades de tratamento na insuficiência cardíaca. Que essa era uma sensação, porque a gente recebe muito paciente com subdose, né? A maioria dos médicos tem medo de otimizar o tratamento. E às vezes é ressincronizador, às vezes você pode tratar a mitral, né? Tem outros tratamentos que o paciente geralmente vem já achando que ele está ele vem no ambulatório na primeira consulta achando que ele já está na fila de transplante, porque ele está ali. Até algo que eu não abordei, mas acho que merecia ter sido comentado, o tratamento da FA, atualmente no paciente com insuficiência cardíaca avançada, né, em que a gente tem um estudo robusto aí mostrando melhora de sobrevida. Mas o que você chamou de FA? A reversão, a ablação ou controle só de frequência? A evidência é com um tratamento para manutenção de ritmo com ablação. Esse foi o grande estudo aí que conseguiu demonstrar o benefício. Mas é esse conceito, de esgotar as possibilidades terapêuticas da insuficiência cardíaca antes de pensar na terapia avançada. E na nossa realidade a gente vê muito isso, né? Tem o próprio registro brasileiro de insuficiência cardíaca e o registro americano também, a gente vê que a porcentagem de pacientes que estão com as 4 drogas que sabidamente reduzem mortalidade é muito baixa. E até a disponibilidade de alguma delas pelo SUS tem uma dificuldade enorme dos pacientes conseguirem essas medicações. Obrigado. Marcelo, por favor. Marcelo Tchai, de São Paulo. Professora Filomena, queria saber, você mencionou sobre fragilidade para avaliação de assistência circulatória. Eu queria saber como é que vocês têm feito essa avaliação de fragilidade num paciente agudamente descompensado. Obrigado. Eu falei
do score de fragilidade, nós temos utilizado e temos feito até protocolos, não só para o transplante, para o dispositivo, mas o score de fragilidade até para a cirurgia cardíaca. A gente usa os 2 scores atuais, que leva muito em consideração ao entendimento, ao autocuidado e como esse doente vai ser devolvido para casa. Porque imagino num doente que vai ser submetido a uma assistência, um dispositivo de longa permanência. Além de ter que tomar um anticoagulante, por mais que a Mônica acabou de falar aqui muito bem, o Hashmate 3 menos a anticoagulação é mais leve, mas ele tem que tomar. Alguém tem que, inicialmente, a gente até elege um cuidador para fazer o curativo do dispositivo. Alguns pacientes evoluem e eles começam a fazer esse curativo, mas tem sinais de alerta. Então, quando eu falo em ter cuidado hoje considerar a fragilidade, pensando no status desde a indicação até a implantação e o cuidado pós desse paciente. Não sei se o Luiz, a Mônica, tem alguma, usam o score, alguma coisa mais específica. A Mônica deve falar, mas eu acho que um ponto que acho que pergunta excelente, né? Então, acho que mais do que idade cronológica, índice de fragilidade tem demonstrado em várias condições na cardiologia, mas nas terapias avançadas tem um valor prognóstico em relação ao resultado do tratamento, mas o que às vezes é um pouco difícil de identificar se essa fragilidade pode ser reversível com a terapia avançada, né? Então, muitos pacientes se apresentam numa fase realmente muito, muito avançada da doença, não receberam um tratamento adequado até aquele momento, e o grau de fragilidade potencialmente pode ser recuperado com o tratamento. Isso tem estudos demonstrando tanto o dispositivo, sobretudo o dispositivo de longa, né? E, inclusive, uma maneira de você tornar um paciente candidato ao transplante seria essa terapia. E a Mônica comentava... que a gente está fazendo... Está tendo no nosso grupo uma avaliação de fragilidade para paciente pré-transplante. O paciente está em fila, internado e depois. E além das questões psicossociais, né, de perguntas, eles fazem uma avaliação com ultrassom também, para ver a quantidade de gordura, essa parte de musculatura, e aí para poder mensurar a fragilidade não só por essa questão psicossocial do paciente. Mas ainda não tem os resultados finais. E até, desculpa, essa terapia de ponte para terapia avançada, né? E o que a gente tem de ponte basicamente suporte de droga, né? Eventualmente assistência mecânica de curta, mas é droga. E a gente tem alguns pacientes, até pela logística do transplante aqui no estado de São Paulo, 90% de prioridade, de acordo com o tipo sanguíneo, essa espera pode ser às vezes de meses, né? E pacientes que têm uma resposta tão boa ao suporte de droga, né, dobutamina, e conseguem fazer alguma reabilitação, né, tanto com a equipe da nutrição quanto a equipe de fisioterapia, e que as meninas que estão fazendo esse projeto estão vendo alguma melhora durante essa espera, né? Então, acho que é algo principalmente do que pode ser dinâmico. Que aí consegue fazer alguma parte de reabilitação, porque com balão aí não dá, e realmente é muito rápida a perda de massa. Perguntas? Pois não. Eu sou Raíssa, de Toflotone, Minas Gerais. Eu queria saber, até no caso que a doutora Filomena contou, de pacientes que adaptaram tão bem, né, que desistiram do transplante, se o uso do dispositivo possibilitaria que o paciente estivesse no interior, longe de um grande centro, sabe? Nesse caso. A gente tem uma paciente que ela mora em Campo Grande. Ela vem a cada 6 meses. Mas ela tem um com dispositivo, lá no Sírio. E do SUS, a paciente tudo SUS. O PROAD lá a gente só implanta em paciente SUS. O paciente, como a doutora Filomena... Eu já até ultrapassei você. Como a doutora Filomena falou, ele tem que ter uma condição psicossocial favorável, né? Então, ela tem que ter uma família. Todo paciente, para o transplante, para o dispositivo, tem que ter um cuidador, mesmo que seja uma pessoa jovem, que seja uma pessoa que tenha... se autocuidado, ok? Ele tem que ter um cuidador que é responsável por ele, porque se ele fica internado, ou se ele tem... A gente teve uma paciente recente que precisou amputar uma perna pós-transplante. Então, ele tem que ter um cuidador, uma pessoa que vai ajudá-la se ela não conseguir ir para casa sozinha, mesmo antes disso ela sendo uma pessoa rígida, teoricamente.
Então, se ele tiver, a gente faz essa avaliação. Eu acho que a avaliação, às vezes, do dispositivo é até mais agressiva do que a do agressiva, não sei se mais rigorosa do que do transplante, porque ele tem... o nosso maior problema no dia a dia é a infecção do driveline, porque você tem... O dispositivo fica implantado, mas você tem a linha que liga na tomada que fica para fora. E a gente tem muita infecção de driveline, assim, 90%, 95%, que é o que mais atrapalha a nossa vida hoje. Então, ele pode morar longe, poucas limitações, ele só não pode ficar embaixo da água, a única limitação mesmo que o paciente tem, mas ele tem que ter um autocuidado, tem que morar num lugar com higiene, tem que ter... E assim, tem que ter algum serviço de saúde por perto, mesmo que não seja o nosso, entendeu? Tem que ter essa coisa da rede de energia. Eles vão ver a casa do doente se ele tem uma rede de energia. A gente manda uma carta para a rede de energia do lugar, fala, olha, esse paciente não pode ficar sem energia, entendeu? Porque as baterias dele duram XYZ horas, o que ele tem de bateria. Então, tem uma avaliação muito minuciosa, mas sim, ele pode morar. A gente tem alguns pacientes. O programa é para isso. O paciente vem, coloca o dispositivo e volta para o serviço de origem. Claro, tem um serviço médico de origem, mas não um serviço especializado em cuidado com o dispositivo. A gente treina, mas não é um serviço que idealmente foi especializado para isso. É isso mesmo. Ô, Mônica, por que o paciente que tem miocardiopatia após radioterapia evolui pior? É pela doença sistêmica ou o que acontece, professor, é que assim, ele gera uma miocardiopatia restritiva, o coração fica duro. E eu acho que a gente tem a questão técnica de você ter o tecido fibrótico. Então, a parte cirúrgica é pior, tá certo? Apesar do paciente ser melhor, o paciente é mais jovem, tem menos comorbidade, você ter essa questão que você faz uma fibrose ao redor, né, do coração, em toda a área do mediastino. Então, acho que a questão cirúrgica é pior. E o coração, ele fica mais duro, ele fica pior, assim. Então, acho que ele vai para uma condição pior para o transplante no cenário do perioperatório. Não sei se a doutora Filomena, que lida com isso nessa parte de perioperatório, concorda. É isso mesmo. Esses doentes inflamam mais pelo grau de, talvez, disfunção diastólica que eles têm importante. Eles inflamam, precisam de mais vasopressor. Quando chega um desses doentes restritivos, a gente já sabe que o pós-op, em criança também, que eu faço muito em criança também é mais difícil. Então, inflamam mais, precisam de mais droga. O inotrópico, às vezes, para ele, aumenta mais o estresse da parede, eles fazem mais taquicardia e hipertensão, maior chance de sangrar a cabeça. Então, é um transplante que é mais demorado a adaptação, sim. Perfeito. Mais alguma pergunta? Por que a angioplastia não funciona tanto quanto a revasc? Porque ela é parcial ou porque... Acredito que essa seja a resposta, né? Acho que o benefício da revascularização cirúrgica é exatamente nos pacientes que você consegue fazer uma revascularização completa mesmo, né? Considerando que a doença coronária é uma doença difusa, né? E talvez com angiopatia você não consiga atingir esse objetivo. Acho que são estudos grandes, né? E que acho que mostram esse caminho. Né? Mais alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para os outros? Vou perguntar para o Paulo, que trabalha num setor que não é... A gente trabalha no quaternário, né? Quando tem um paciente com IC avançada, como que é para encaminhar no seu dia a dia? Você acha que eles mandam... Você não é especialista em IC, né? Mas como funciona essa parte logística? Porque o que a gente vê é que... a parte do SUS, né, muita dificuldade de mandar o paciente para um setor quaternário, mas a parte privada, a gente vê que o médico, né, o titular do paciente, ele tem muita dificuldade de encaminhar e de falar, olha, acho que chegou no meu momento de eu mandar para um especialista, porque ele se vê como especialista, entendeu? A gente sente muito isso no dia a dia, que chamam a gente... A vantagem do transplante é que aí sim vai vir uma área meio cirúrgica, precisa indicar uma cirurgia. Mas quando é o manejo da IC, eles não chamam a gente, eles não chamam especialista. Aí quando vem para nós, já vem com comorbidades que muitas vezes dificultam e atrapalham a gente a ir para um transplante ou para um mitraclip, ou para um dispositivo. Como que é, assim, você que trabalha num lugar, um centro menor, assim?
Perfeito, Mônica. Eu acho que até uma das principais mensagens da minha apresentação é justamente no reconhecimento precoce desse paciente, pensando em encaminhá-lo para o especialista. A gente sabe que não é em todo lugar que a gente tem o especialista em insuficiência cardíaca, e muitas vezes o cardiologista no consultório ou no ambulatório, ele vai lançar mão de tudo que ele tem ali à disposição, mas que muitas vezes existem coisas a mais que podem ser feitas nesses centros, né? Então, assim, eu vejo uma dificuldade principalmente no autorreconhecimento do médico em reconhecer que talvez ele não tenha toda a expertise necessária e que algo a mais possa ser feito por esse paciente. No cenário do SUS, eu faço um ambulatório em Santos, um ambulatório na faculdade de cardiologia geral, e a gente tem muita dificuldade com o encaminhamento desses pacientes, né? São pacientes que muitas vezes ficam na fila aí aguardando por muito tempo, isso não só para a insuficiência cardíaca avançada, mas coisas mais simples, como, por exemplo, um estudo eletrofisiológico. Muitas vezes esses pacientes ficam represados quando não estão próximos de grandes centros, como aqui em São Paulo, o INCOR, o Dante e assim por diante. Mas eu acho que a mensagem principal, né, é a gente tentar trazer que o cardiologista geral, que está lá na frente, ele não é um super-herói, né? Muitas vezes ele tem que saber que existem terapias a mais que podem ser feitas e tentar buscar isso para o paciente. Então, o que eu faço lá em Santos, eu fui atrás de como que é a rede que eu consigo para mandar esse paciente do SUS para ele ter uma avaliação para um ressincronizador ou avaliação para isso é na Secretaria de Saúde da cidade, a gente consegue ter esse caminho. É claro que, mesmo trabalhando em Santos, eu ainda, alguns dias da semana, estou no INCOR, e a gente tem também os amigos, que a gente consegue indicar, olha, preciso de um paciente para mandar para cá, isso facilita, mas não é todo mundo que tem, né, esses caminhos. Mas sim, eu acho que fica o alerta aí para a gente ter esse autorreconhecimento das nossas limitações. Filomena, dispositivo. É uma delícia, né? É bonito a gente falar, coração artificial, mas a gente tem condições, quer dizer, é fácil conseguir, ou o preço invalida, como é que fica? Excelente pergunta. Dispositivo tem a sua indicação, já passamos dessa fase, já sabemos manejar, graças ao nosso time, ao projeto PROAD do Sírio-Libanês. E no hospital como o nosso, Instituto do Coração, infelizmente, eu acho que nós ainda não temos, apesar de termos muitos doentes com indicação, não temos ainda essa possibilidade. O que nós temos no Instituto do Coração é o balão intraórtico, que acho que é o local do Brasil que mais utiliza balão intraórtico, e nós temos ECMO para os doentes SUS, mas eles têm que cumprir alguns critérios de indicação. Quem banca é a Fundação Zerbini, então é um dinheiro que sai de algum lugar para pagar a ECMO e é muito regrado. A gente já tem doentes com indicação e sem poder utilizar. Os dispositivos, acho que precisa de uma política pública melhor, fazer algumas parcerias público-privada para que a gente consiga utilizar. Porque, apesar de nós já nos prepararmos para fazer esse dispositivo, para utilizar, nós ainda é muito caro, não tá, nem a ECMO está na ANS do SUS, nunca passou, tem alguém lá que fala que é experimental. Então, nós já fizemos algumas tentativas de mandar projetos para o Ministério da Saúde para que a gente tenha esse dispositivo para usar com critério nos serviços públicos. Nós estamos agora com mais uma tentativa, mas eu estou achando, professor, que dificilmente, a curto tempo, a curto prazo, nós vamos utilizar essa estratégia que é tão boa e que salva vidas, mas na rede pública, eu sinto dizer para o senhor que está muito longe. E na privada? Não, na privada, temos sim. Nem todos os convênios, também nós temos que falar, eles aceitam, eles nos deixam colocar dispositivo, mas a maioria dos convênios de média e alta classe, eles já estão utilizando, e os que não deixam, tem muita judicialização. Infelizmente, esse é o caminho. Mas deve ter, professor, vai entrar uma consulta pública
para tentar inserir na Conitec, eu não sei se vai passar, o dispositivo de longa duração, para casos muito selecionados. Provavelmente destino, não vai ser ponte para transplante, vai ser uma coisa assim, um nicho pequeno. Deve ser esse ano ainda que o pessoal da Abbott conseguiu isso. Que é o calculador é muito caro, um dispositivo custa $1 milhão, né? É uma terapêutica perto de outros tratamentos, talvez não seja nem tão caro. E perto do que o paciente fica esperando um transplante, ou fica internado com droga, também não, talvez não seja, mas deve ter, mas eu não sei o que vai acontecer. Alguma pergunta? Alguma dúvida a mais? A gente sabe que meu nome é Hélio, eu sou de Brasília, cardiologista lá. E a gente sabe que com o novo tratamento, o Quarteto Fantástico, a gente consegue, mesmo os pacientes com cardiopatia avançada, levar uma sobrevida até longa. Apesar de, muitas vezes, a gente não conseguir progredir muito na melhora da sua classe funcional e manter uma qualidade de vida bem restrita. Eu queria saber da Mônica, né, e do colega lá do transplante, qual o tempo médio de um paciente que chega na fila até alcançar, tempo médio, alcançar o momento dele do seu transplante, lógico, naquele que persiste com a indicação e com uma qualidade de vida muito restrita. Olha, obrigada pela pergunta. Isso é uma pergunta que todo mundo faz para a gente, dos pacientes, né? Então, o que acontece é o seguinte, o paciente para transplantar, ele tem um regime de ambulatório e tem um regime internado que ele vai para prioridade, tá certo? Na prioridade, mesmo na prioridade, ele tem graus de prioridade. Então, a primeira prioridade é ECMO, a segunda prioridade que é balão e outras condições, mas balão, e a terceira prioridade que é droga vasoativa e algumas outras, dependência de inotrópico, dependência de diurético endovenoso e tem algumas outras condições. E aí tem o paciente ambulatorial. Hoje em dia, 95% dos transplantes são em paciente prioridade. É muito difícil um paciente transplantar de casa com algumas situações. Ou ele tem um sangue muito raro, tipo AB, que é um sangue que tem 2 pacientes na fila, e os pacientes estão em casa, sai um sangue AB, um doador muito bom, a gente chama. Ou então, uma pessoa muito pequenininha, e aí não tem nenhuma prioridade com tamanho grande, aí sai um doador pequeno, vai para essa pessoa. Então, acaba que assim, é muita sorte você transplantar de casa. Em média, em casa, a gente fala para os pacientes 3 a 4 anos. Mas a gente tem pacientes na fila em casa que estão há 6, 7 e que não transplantam. A gente tem uma paciente que internou agora, estava desde 2000 na fila, não internou. Aí piorou, entrou com dobuta, agora ela está internada na prioridade. Entendeu? 2020, Agora, a ECMO, uma média de 1 semana a 15 dias. E o balão 2 a 3, a gente está com 2 meses, 1 mês, 2 meses, depende do tipo sanguíneo, aí depende se tem muitos outros balões na fila, aí acaba que varia. E como a distribuição de órgão é dentro do estado, cada estado tem uma característica, né? Então, o estado de São Paulo, com vários centros aí transplantadores, a gente está caminhando para essa condição de transplante quase exclusivo, paciente em alguma condição de prioridade. Mas outros locais, não. Eu não sei no DF, honestamente, como que está sendo. Perguntas? Queria agradecer a presença de todos, e especialmente dos palestrantes que foram maravilhosos e que nos esclareceram as dúvidas e que puderam fazer as suas palestras dentro do tempo com a qualidade invejável. Muito obrigado a todos.